O anime começa com uma menina indo até um centro de investigação, que está bem acabado, nossa senhora, dor nas costas. Então ele acaba caindo e vai se rastejando até a porta. Porém, quando ele vai abrir ela, dá de cara com a menina. Então eles se encaram com uma cara de dois idiotas. E absolutamente do nada, ela tira um bastão de ferro. Mano, onde ela tirou isto? Porém, o detetive desvia e ela começa assim, pelo visto nem tem pra ele, né? Então ela faz um drama e ele diz que tem alguns outros trabalhos por aí, mas ela fala que quer ser uma detetive no futuro, por isso veio atrás dele. E se vocês repararem bem, ela está segurando outro bastão. Não me perguntem porque eu já desisti de tentar entender, mas ela finalmente explica pra gente que isso é uma técnica dela que armazena objetos na sua roupa, o que pra mim continua não fazendo sentido nenhum. Mas vamos continuar. Nosso detetive vai se saindo do prédio, dizendo ainda que não vai contratar ela. Então descobrimos que na verdade ele tem um caso sim para fazer, e o trabalho dele é investigar uma mulher que o marido suspeita que ela está traindo ele. Mas ela entra numa cafeteria e ele percebe que se entrar nessa cafeteria vai chamar muita atenção e decide espionar do lado de fora mesmo. Mas a menina aparece para salvar o dia dele. Ele pede como que ela estava ali. E ela fala que veio seguindo ele e ela dá mais uma ideia para ele de fingirem que são namorados para não chamar tanta atenção. E ele aceita. Eu desconfio que esse cara seja meio tarado. Mas, continuando. Eles fazem o pedido. E meu amigo, esse cappuccino aqui tá lindo demais. Mas você tava fácil uns 3 desse aí. Nosso detetive explica o caso para a menina. E eles conversam um pouco sobre ser detetives. E é-nos revelados que para o detetive concluir essa missão de espionagem, ele precisava apenas tirar uma foto da mulher traindo o marido. E que não tem nada a ver com a idade que ele tem, que era o que ele achava. Mas enquanto eles conversam, um homem se aproxima da mulher e eles se abraçam. Então nosso detetive puxa uma câmera que, mano do céu, isso aí deve ser do tempo da minha avó. A menina fala que isso está ficando muito na cara, que ele está tentando tirar uma foto do casal. E para despistar as suspeitas, a garota tira uma foto com ele fingindo ser só uma selfie normal, mas no fundo aparece a traição. Nosso detetive entrega a foto da traição para o corno, cliente, que fica bem abalado com a situação. Então a menina puxa de novo no assunto de ser contratada por ele, porém dessa vez ele fala que é muito cedo, então ela rouba o casaco dele como uma recompensa pela ajuda dela. E é nos revelados também que o nome dela é Mashiro. E assim, já cortando para o próximo dia, onde eles estão caçando um gato para uma senhora. Mas ela fala que eles pegaram o gato errado. E quando o detetive pensa em devolver ele para as ruas, Mashiro diz que poderia ficar com ele e ser o novo mascote da agência e se chamará Cerberus. Então acontece a cena mais engraçada desse episódio, onde descobrimos que nosso detetive tem medo de insetos, pois Cerberus pega um na boca e vai atrás dele com um inseto. Mashiro então conta que espalhou muitos cartazes pelas ruas, falando que eles estão precisando de serviço e que são detetives. Porém, nosso detetive não gostou muito da ideia, mas já era tarde, pois ela falou que espalhou 500 cartazes pelas cidades e liga para a polícia. Mas nosso detetive diz que aquilo não passa de apenas um mal-entendido e serve uma xícara de café para a mulher. E é nesse momento que percebemos que o trabalho de achar o gato da velhinha foi totalmente esquecido e que a velhinha não vai ter mais seu gato. Pobre dessa mulher. E a mulher que está tomando café com ele, então ele liga para ela dizendo que tem uma missão como detetive. Ela fica muito empolgada e aceita. Ela começa a ir até a casa da mulher que pediu a detetização. Porém Mashiro dá uma de Zoro e era o caminho e confunde a casa do seu cliente com uma associação de crime. Mano, isso vai dar muita merda pra Mashiro. Mas ela se esconde e puxa um lança-chamas de dentro da roupa. Um bastão de ferro até vai, outro bastão também. Mas, mano, um lança-chamas. Sério isso? Ela vai fazer churrasco de todos os membros que estão ali. Só, mano, o que ela vai tirar da próxima vez? Uma bazuca, cara? E ela faz churrasco de todos os membros que estão ali, só sobrando apenas um cara. Então nos é revelado que esses caras que ela enfrentou é da Yakuza. Mano, isso vai dar membro da Yakuza fica de joelhos com medo pedindo desculpas. Também, quem não ficaria? É um lança-chamas? É espada? É... Mano, meu Deus, cara. Então ela liga para o detetive falando que terminou o serviço. Mais tarde, passa na televisão falando do caso que alguém destruiu a Yakuza. E nosso detetive fica perplexo com o que ela fez e pede se ela
e Patsy foi ela mesma que fez isso. E ela apenas diz que sim, com a maior naturalidade, como se ela fosse ter cuidado apenas de abelhas, literalmente. Ele pede como que ela foi parar lá dentro, sendo que o serviço dela era apenas exterminar algumas abelhas. Apenas isso, e não... E então percebemos que ela é meio maluquinha das ideias. E ela ainda fala que trouxe frutos para eles. Então ela apresenta aquele membro da Yakuza que se cagou todo pedindo desculpas. E é desse jeito que percebemos que a senhoria ficou sem o seu gato e a mulher pede como que fica a situação da colmeia, que eles também esqueceram. Porém, isso tudo vai ficar para um próximo. O segundo episódio já começa com Mashiro e nosso detetive vendo um programa de TV, quando aparece um objeto no canto da cena, e eles se cagam de medo. Mashiro então vai procurar o sal, e quando volta para a sala com o sal na sua mão, ela joga na TV, a deixando em pedacinhos. A campainha então toca e Mashiro vai lá atender. Era um colega de Mashiro, então ele entra para conversarem, e ele fala que veio ali fazer um pedido a eles. E ele diz que tem algo assombrado na casa dele, e Mashiro logo se caga toda ouvindo isso. Enquanto que todas as noites, à meia-noite, sentiu uma presença do lado de fora da casa, então comprou uma câmera para ver a situação, e quando foi verificar, olha o bicho feio que aparece. Nosso detetive acha que pode ser apenas um stalker, ou uma pegadinha de mau gosto, então ele fala que Mashiro e ele irão dar uma olhada na casa do moleque. Mas olha como a Mashiro já está. Ele fala que os detetives não podem escolher os clientes na base dos sentimentos e dá uma lição de moral nela. Porém, no episódio passado ele não queria ir fazer uma detetização porque tinha medo de insetos. Enfim, a baita de uma hipocrisia. E lá estão eles, na casa do colega de Mashiro. Nosso detetive pede se não poderia esperar esse monstro lá fora, mas o colega de Mashiro diz que se ele sente a presença de alguém por perto, o monstro não aparece. Mashiro então vai olhar as câmeras e fala que apareceu algo, e quando o nosso detetive vai ver com ela, era apenas um velhote pegando comida. Então Mashiro e o detetive começam a discutir sobre o velho. Porém, o colega de Mashiro avisa que agora sim apareceu o bicho feio, e olha a cara da Mashiro. Nosso detetive então manda ela ir lá ver o que é aquela coisa. Ela não gosta da ideia, mas vai correndo, mas o bicho feio desaparece assim que Mashiro chega lá. Porém, o velhote entrega algo para ela comer, e ela come, assim cortando para o segundo dia de investigação. O monstro aparece na câmera, Mashiro vai correndo até lá, mas quando chega não tem nada, e assim vai indo todos os dias. Ela corre e não tem nada lá, e no sétimo dia, olha como ela já tá no shapeada. Mas então nosso detetive tem outra ideia. Ao invés de Mashiro correr toda vez que o bicho feio aparece, ela deve se esconder e esperar ele aparecer. Então quando o bicho está prestes a aparecer, Mashiro pula pela janela. E quando ela chega lá, não tem nada, mas o bicho feio está na câmera. Então o detetive pergunta para o colega de Mashiro o que está acontecendo, mas ele diz que não faz a menor ideia. E mano, esse cara tá muito suspeito. Mas nosso detetive fala que ele sabe o que está acontecendo sim, e que esse monstro na verdade é o colega de Mashiro. Então nosso detetive explica o porquê da sua afirmação. Ele diz que provavelmente ele se veste de bicho feio de antemão, vai para a frente da câmera, gravou aquela filmagem e para que ninguém desconfiasse, ele volta à imagem original, logo antes de Mashiro voltar. Resumindo, aquilo tudo era um loop, mas o colega de Mashiro pergunta se ele tem como provar isso, e o detetive diz que sim, que é só olhar as câmeras que irão saber. Então ele se entrega e pede desde quando que nosso detetive sabia. Nosso detetive diz que logo no primeiro dia já sabia. Esse cara é foda, hein? Ele explica que descobriu por causa que quando o bicho feio sumiu, a luz da lanterna do velhote estava refletindo. Então o colega de Mashiro pede o porquê ele fingiu não saber de nada. Mas nosso detetive fala que só queria saber o motivo dele. E ele fala que também descobriu isso, e que na verdade ele gosta da Mashiro. Então ele pede desculpas e fala que é exatamente isso. E ele fala que vai pagar tudo e que só queria ficar perto da Mashiro. Então nosso detetive pede se ele conhece Sherlock Holmes. Ele fala que conhece. Nosso detetive então iria recitar uma fala de Sherlock Holmes, que tinha visto uma vez em um livro, porém deu branco nele. Mas ele fala de que qualquer forma é para ele parar de inventar moda e encarar Mashiro de frente. Porém quando Mashiro volta ela fala que pegou o bicho feio. Então olha a cara que os dois fazem, mas corta para o outro dia que o ex-membro da Yakuza fala que o amigo dele foi preso por roubar calcinhas. Mashiro não acredita naquilo, mas quando olha pra TV, olha a cara do safado aí. Mas na delegacia, nosso detetive fala que não foi ele, então o inspetor fala que acredita nele. Nosso detetive pede para ser liberado então, mas o inspetor fala que não pode enquanto tiver isso, e nem nosso detetive sabe o que é aquilo.
O inspetor fala que aquilo é um cartão de memória, então o inspetor tenta colocar o cartão de memória para rodar, mas ele quebra o aparelho. Nesse anime só tem gente esperta, hein, na moral. Mas 10 minutos depois, ele arruma ele e mostra a foto. E sim, é nosso detetive que estava lá. Mas nosso detetive fala que tem algo errado ali. Ele fala que aquela pessoa está olhando para a câmera e que isso significa que alguém tentou incriminar ele. O inspetor pede se ele tem alguma prova. Nosso detetive fala que a assistente dele irá achar alguma. Porém, olha a ideia do membro da Yakuza, fazer uma pesca ao ladrão de calcinha, mas o Mashiro não gosta da ideia. Porém, Mashiro tem outra ideia, deixar algumas roupas íntimas do lado de fora para ver se ele cai da armadilha, mas o membro da Yakuza pergunta se são delas, e ela diz que não, que comprou para fazer o teste. Enquanto eles conversam, percebem que o plano já deu certo, e é outra pessoa na verdade, que se parece muito com o nosso detetive, mas ele sai correndo, e nosso membro da Yakuza vai atrás. E enquanto ele corre, aparece uma borboleta e pousa nele, e assim percebemos que outro cara tem medo de insetos no anime. Então Mashiro assume e começa a correr atrás dele. Então ela usa uma carta na manga e pega o safado. Porém, quando ela tenta prender ele, o cara rouba ela também. Sim, aquilo que vocês estão pensando. E ela fala que vai matar esse cara. O inspetor fala que vão encerrar por ali hoje, mas Mashiro chega pra salvar o dia. E mano, ela literalmente espancou o cara. E na verdade, ele é bem diferente do nosso detetive, mas ele tava usando um traje. Enquanto roubava, ele fala que ainda tem artes dele por aí. Nosso detetive manda Mashiro ir até o local para ver e quando chega lá, ela encontra uma caixa. E abre ela, dizendo que é apenas uma bomba, e tem apenas mais 3 minutos para a bomba explodir. O detetive manda ela fugir, mas ela fala que se fugir, a bomba vai desabar o prédio. Então ela fala que vai desarmar ali mesmo, mas ela vê que não tem como fazer isso e que vai levar a bomba até um lugar sem pessoas. Então ela sai correndo para um campo de beisebol abandonado, e ela chuta a bomba lá. Porém tinha uma pessoa dentro do campo, olha além daí. Se esse cara sobreviveu a essa explosão, ele é indestrutível. Assim, terminando o episódio 2. E o episódio 3 já começa nos mostrando um novo personagem, que chama nosso detetive de Sensei. Depois disso, mostra nosso detetive segurando a folha de aluguel e falando que não tem dinheiro para pagar. Seu Madruga. Mas Mashiro diz que pode emprestar dinheiro para ele, porém ela também não tem muito dinheiro. Então do nada aparece o personagem que estava no começo do EP, mas nosso detetive diz que não sabe quem é ele. E quando ele vai se apresentar, a Mashiro começa a tentar acertar ele com chutes, achando que ele é um ladrão. Mas então ele se apresenta falando que também é um detetive e que se chama Asunaro. Nosso detetive então fala que já viu esse cara na TV e que ele é um grande detetive também. Mas ele fala que veio ali pois queria ser assistente do nosso detetive. Mas Mashiro corta falando que ele já tem uma assistente. Nosso detetive pergunta por que ele quer ser um assistente, já que Asunaro já é um detetive famoso. Asunaro explica que admira muito nosso detetive e que ele só era um bom detetive graças às coisas que nosso detetive fazia no passado e se espelhou nele e por isso está onde está. Depois de tudo isso, nosso detetive fala que fica feliz com tudo isso, mas não tem dinheiro para contratar ele. Asunaro fala que iria trabalhar de graça e que na verdade estava pensando em pagar pelo aprendizado. Nosso detetive já fica interessado, afinal o cara não tem dinheiro para pagar o aluguel. Mas Mashiro pergunta o porquê está sendo excluído dessa conversa. Mas então Asunaro e Mashiro começam a discutir para ver quem seria mais útil ao detetive. Mashiro pede uma luta e Asunaro aceita, luta de investigação e etc, nada de ringue, tá bom? E até aparece uma mulher para ser a juíza da competição, e fala que quem ganhar será assistente oficial do nosso detetive. Então a primeira rodada será a prova de inteligência, onde ambos terão que montar o mesmo quebra-cabeça de metal. A disputa começa e Asunaro começa a se gabar falando que essa rodada é dele, porém no mesmo instante Mashiro resolve quebra-cabeça. 1-0 para Mashiro, e a próxima prova será a dedução. Eles terão que deduzir esse enigma aí. A rodada começa e Asunaro ganha essa rodada com extrema facilidade, assim ficando 1-1. A última prova será a resistência física, e até onde sabemos, a Mashiro é boa nisso. Eles terão que correr e coletar alguns carimbos ao redor do percurso, e quem chegar primeiro ganha. Então a prova começa. Enquanto a prova está acontecendo, a juíza fala com o nosso detetive, e pede desculpa por fazer ele participar dessa bagunça toda. Mas ele fala que está tudo bem. E ela explica que Asunaro admira muito ele e quer que nosso detetive volte a ter seu brilho e sua fama de antigamente. Nosso detetive fala que Asunaro lembra muito ele de antigamente. Ele fala que a única coisa que muda é que Asunaro já tem uma assistente para dar norte quando precisar. Por sinal, essa assistente dele é a juíza, porém tinha esquecido de mencionar isso, mas isso não afeta em nada a competição. A juíza fica feliz de ouvir aquilo e pergunta se Mashiro é a pessoa que apoia o nosso detetive, e ele fala que mais ou menos. A juíza fala então que eles formam uma bela dupla, e ela pede que mesmo que Mashiro perca, que não demita ela. Nosso detetive fala que não irá demitir, afinal Mashiro não perde para ninguém em resistência física. A juíza então olha para a competição e fala que não tem como Asunaro perder. Ele então começa a se gabar, e Mashiro pensa que não pode perder isso de jeito nenhum.
E ela então fica furiosa e tira seu casaco e a 1001 coisas que ela tem armazenada no corpo. E mano, ela tinha uma TV, uma placa e mais esse tanto de coisa aí. Aí já era, ela liga o turbo e ganha dele. Mas ele fala que não irá perder da próxima. A Tsunaro então pede por sua assistente para irem embora, porém a menina já foi, e ele sai correndo atrás dela. Mashiro então pede para o nosso detetive se não teve problema em o Tsunaro não virar seu assistente, afinal ele iria ganhar mais dinheiro. Mas o nosso detetive coloca a mão na cabeça dela e fala que era só ela ganhar mais dinheiro que o Tsunaro. Simples, né? Mashiro diz que irá conseguir fazer isso. Então estamos em um novo dia, que volta para o problema de não ter dinheiro para pagar o aluguel. E do nada a Tsunaro aparece. Ele fala que eles estão ali para se desculpar e dá um presente para eles. Nosso detetive agradece e diz que não precisava. E na verdade o presente é uma comida chamada Yokan. A Tsunaro diz que também tem um trabalho para eles, falando que ele acredita que tem um stalker atrás dele. Nosso detetive fala que irá aceitar o trabalho. Enquanto eles estão observando para ver se tem um stalker, uma multidão de garotas aparece e percebemos que a Tsunaro é bem popular com as mulheres, até demais. Literalmente. Depois disso eles encontram o primeiro suspeito, e esse cara tá bem suspeito mesmo. Porém a Tsunaro leva ele até uma armadilha, e pede o motivo dele estar stalkeando a Tsunaro. Mas o stalker diz que não é nada disso, e tenta correr. Porém nosso detetive cerca ele e começa a falar de uma história. Mas o stalker aproveita para meter o pé, e quando nosso detetive tenta ir atrás, ele torce o pé. É sério isso. Mas ele diz para Mashiro não deixar ele fugir. Olha essa mulher, mano. Porém ele distrai ela e sai correndo de novo, mas a grande Maki-san, assistente do Tsunaro, dá um jeito e pega ele, jogando seu moletom no stalker. E quando vão olhar quem é o cara, é o Nezu, ex-membro da Yakuza, que no último EP tinha sido explodido por uma bomba. Como esse cara tá vivo, mano. Então o Nezu explica que não é o stalker, e que na verdade é Tsunaro que é um stalker. Ele fala que estava stalkeando o Tsunaro porque o Tsunaro estava stalkeando o nosso detetive. Meu Deus, que confusão. Então a Tsunaro explica que só estava esperando ter uma boa chance para se apresentar ao nosso detetive. E anime, valeu demais, até a próxima. Semana que vem tem mais vídeos. Tchau!